Olá, queridos irmãos, que alegria, que privilégio podermos estar separando esse tempo aqui para conversarmos um pouquinho sobre o tema das nossas células desta semana. Na verdade, nós estamos concluindo uma série de estudos em cima de um tema que foi proposto para esse mês. Essa é a última semana de setembro. E durante esse mês nós fomos levados a refletir sobre um desafio abençoado de sermos cheios do Espírito Santo. Então, eu acho que vale a pena, antes da gente abordar especificamente o que vamos estar conversando em nossas células nesses dias, lembrar um pouquinho, dar uma revisada nos aspectos que a gente já considerou, porque eu acho que o estudo dessa semana, ele realmente conclui alguma coisa que a gente já vem amadurecendo nos nossos grupos ao longo desses dias, deste mês. Nós começamos o mês, por exemplo, falando sobre fome. Fome como um pressuposto básico para quem quer ser cheio do Espírito. Se alguém quer ser cheio do Espírito, precisa primeiro perceber essa necessidade, ter esse desejo, ansiar por isso. Então, até um exemplo que foi usado naquela semana foi o do rodízio, de quem vai para um rodízio, seja de carne, seja de pizza. E realmente, quando você vai para um lugar onde há tanta abundância de comida, tanta oferta, é comum que você até pule a refeição anterior para estar com o seu estômago bem vazio e poder usufruir de toda aquela plenitude, absorver ao máximo possível. Então, achei essa ilustração interessante, porque é isso que precisa estar na gente, esse desejo, esse anseio. E na semana seguinte, a gente esteve falando sobre atitude. Ora, a sede ou a fome por ser cheio do Espírito, para se concretizar, ela precisa de movimento, precisa de que esse desejo se torne prático, que ele se concretize. A atitude nada mais é do que um movimento para que alguma intenção se torne concreta. Então, é preciso que a gente, que esse desejo, essa fome que a gente tem do Espírito de Deus se transforme em ação concreta. Eu quando estava pensando sobre esse tema, eu me lembrei muito da questão do exercício físico, né? Tem aqueles que gostam de fazer exercício físico, então não é com esses que eu estou falando. Eu estou me dirigindo mais a quem é sedentário, que sabe que precisa fazer exercício físico. Diz, não, isso é bom para a saúde, eu preciso fazer. Eu vou começar a caminhar, ou então eu vou começar a fazer musculação, ou o que seja. Se você não realmente ou se matricula numa academia ou começa a prática e tem aquele compromisso de estar transformando aquilo que você sabe que precisa fazer em ação concreta, vai ficar só no campo das ideias. Então, quando estamos falando sobre esse desafio de sermos cheios do Espírito, não adianta só você ter a noção de que você precisa, ou de que você quer, ou de que você tem desejo. Isso precisa se transformar em atitude. Precisa se transformar em uma atitude de busca. Depois, na terceira semana, nós vimos que para que você seja cheio do Espírito, você precisa se separar daquilo que o afasta de Deus. Então, uma ênfase bem grande dada na semana passada, na verdade, foi de que não há conexão possível entre luz e trevas. Quem está na luz não precisa temer as trevas, mas a gente precisa cuidar por aquilo que vem roubar a energia, né? Então você precisa permanecer na luz, você precisa repudiar as trevas. Para que você seja cheio do Espírito, você precisa... Eu me lembro muito daquele texto de Jeremias, quando o profeta diz, se assim diz o Senhor,
Se você se arrepender, eu farei você voltar e você estará sempre diante de mim. Se você separar o precioso do vil, você será minha boca. Interessante porque realmente não há conexão entre aquilo que é luz e que é trevas. Não tem como você ser pleno, ser cheio do Espírito, se você não estiver disposto a separar o que é precioso do que é vil. Escolher alimentar aquilo que leva você à presença de Deus. Aliás, o texto base desse mês, que é o texto de Efésios 5, ele diz exatamente isso. Ele é um conselho a que a gente permaneça nessa atitude. O texto de Efésios 5, ele diz: vejam como vocês andam, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. No versículo anterior ele diz: todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se manifestam, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E aí logo no versículo seguinte ele diz: então vejam como é que vocês andam. Não como tolos, nécio é tolo, mas sim como sábios. E aí ele segue dizendo: por essa razão, não se tornem insensatos. Ele está falando aqui para a gente não ser tolo, não ser nécio, não se tornar insensato, mas pelo contrário. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor e não se embriaguem com o vinho deste mundo, como lemos nos estudos desse mês, no qual há dissolução, mas vocês se encham do Espírito. Então, para separar, para se encher do Espírito, é preciso que a gente separe aquilo que é precioso do que é vil. Esse texto também me remete ao de Efésios 4:30, que diz: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, se estivermos nos contaminando com as obras das trevas, se nós estivermos nos deixando contaminar pelo que é vil, estamos entristecendo o Espírito de Deus. Nós já fomos selados nesse Espírito, mas o que estamos fazendo com o Espírito de Deus que habita em nós? Estamos dando espaço a Ele para que Ele nos encha com plenitude. Para que isso aconteça, é preciso separar o precioso do vil. E nessa semana, nós vamos estar vendo, e por isso eu quis voltar a esses aspectos, porque se falamos que a fome de Deus é o pressuposto básico para que sejamos cheios do Espírito, e se falamos que essa fome, para se concretizar, ela precisa de atitude, e se vimos que para esse desejo que temos ser atendido plenamente, é preciso separar o que não presta, deixar espaço para a santidade, para a visitação do Espírito de Deus encher e transbordar. Eu me lembro do Salmo 23 que diz: o meu cálice transborda. Então vamos ver que se a atitude é necessária, vamos ver que a atitude, o movimento de buscar a Deus, ele gera em nós um compromisso que vai exigir de nós uma permanência, uma perseverança naquele propósito a que a gente se dispôs. E na semana passada, ou retrasada, eu acho, a gente viu o exemplo de Eliseu em relação a Elias. Eliseu recebeu um chamado de Deus através de Elias. Eliseu estava ocupado com as coisas do campo. Elias veio, jogou o manto sobre ele e disse: você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu agiu. Ele disse: me deixa despedir dos meus pais, eu não vou retornar esse tema, estou só citando. Mas ele agiu, ele fez um movimento. Ele se desfez, ele separou o que estava para trás,
que ele não ia precisar mais para ele, né? Ele se desfez das carroças, que a gente até canta na canção, e seguiu Elias. E a partir dali, havia em Eliseu uma determinação. Ele queria absorver tudo que pudesse da companhia de Elias. Ele foi um discípulo ali fiel. A gente lembrou também de Josué em relação a Moisés. Josué ficava na porta da tenda, ele disse, eu quero aprender, eu quero ter o que esse cara tem. Na despedida de Elias, quando Elias vai, naquele processo gradual, até o momento em que é levado aos céus num redemoinho, ele vai tentando despachar Eliseu. Eliseu, tudo bem, pode ficar por aqui, agora eu vou seguir. Eliseu, não, eu vou atrás, eu não vou te abandonar. E aí ele vai até o momento final em que ele faz aquele pedido tremendo, né? Ele diz, quero porção dobrada do teu espírito. Ele tinha fome de ter a plenitude da manifestação de Deus que ele via em Elias. Mas essa fome se traduziu numa atitude. Essa fome se traduziu numa atitude que gerou comprometimento de Eliseu e perseverança em relação ao que ele queria receber de Deus. Esse exemplo eu acho que ele é não apenas válido, mas ele tem tudo a ver com o que a gente está pensando aqui hoje. O estudo dessa semana propõe também a ilustração com 2 personagens bíblicos. Um que é uma referência negativa nesse sentido e um que é uma referência positiva. Então, o primeiro exemplo é de Sansão. Sansão foi um juiz levantado por Deus que recebeu uma unção específica de força física para ser um libertador para o povo de Israel do domínio dos filisteus. Mas a gente vê que Sansão, todo o percurso dele, mostra aquilo que a gente acabou de ler em Efésios para não sejam insensatos. Mas a insensatez de Sansão é uma coisa impressionante. Ele era o tipo do cara que simplesmente não ouvia conselhos. Ele não ouviu seus pais quando disseram, por que você vai buscar uma mulher fora do teu povo? Ele tem uma vulnerabilidade na questão afetiva que leva ele a fazer as alianças mais esquisitas, né? E Sansão, ele vai deixando claro para nós como a gente pode ir desrespeitando gradualmente os compromissos que a gente tem com Deus e não percebe que a gente está se alijando, a gente está se distanciando daquilo que Deus originalmente planejou para nós. Sansão chegou a um ponto de cegueira tão grande que Dalila já tinha dado todas as dicas de que ela era tudo menos confiável. E aquele homem deita no colo dela depois de um monte de demonstrações de não confiabilidade, e ele dá a conhecer o segredo mais íntimo do seu coração, que era o ponto onde residia a sua força física. E ele chegou a um ponto de desconexão tão grande com Deus que quando ele acorda e tem os cabelos picotados enquanto dormia, né? Ele se levanta para reagir baseado na sua força, esquecido e não percebendo, sem nenhuma percepção de que ele a glória de Deus já o tinha deixado. O Espírito do Senhor não estava ali para fortalecê-lo e dar-lhe vitória como ele esperava ter. Ele acaba naquele episódio humilhado, como a gente sabe. Ele tem os olhos vazados e é exposto à vergonha,
até que há uma restauração da sua força. Ele se coloca diante de Deus e diz: Deus, me dá força ainda uma vez para eu derrotar estes filisteus. Deus ouve a oração de Sansão, mas fica para nós um exemplo assim daquilo que a gente não deve fazer. É claro que Deus usou no seu domínio, na sua soberania, usou os episódios esquisitos e estranhos de toda essa história de Sansão para fazer cumprir o seu propósito, e deu um resultado de derrota para os filisteus que a gente conhece. Mas fica para mim nítido de como nós podemos cair nesse engano. Nós lemos ali atrás o texto de Efésios 4 que diz: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados. Mas há um outro texto que está em 1 Tessalonicenses que diz: não apaguem, não extinguam o Espírito de Deus. Isso quer dizer que nossas atitudes, se não soubermos separar o precioso do vil, se não estivermos posicionados, se o nosso compromisso não for firme, se não houver perseverança na atitude que é gerada pela fome que nós temos de Deus, nós podemos entrar nesse descaminho e de repente nem percebermos que nós perdemos aquela graça, aquela unção que Deus deseja derramar sobre nós. Então, Sansão acabou sendo usado de toda forma para cumprir os desígnios de Deus em relação aos filisteus. Mas a gente fica pensando que líder ele poderia ter sido, não é mesmo? E há um outro exemplo positivo, citado essa semana nos nossos estudos de célula, que é o de José. José é o oposto. José não tinha esse princípio da força física, pelo contrário, ele no início ali da sua trajetória, depois que ele é vendido pelos irmãos como escravo, ele nem tinha como se sobrepujar aos seus opressores. Mas José tinha um sonho. E ele persegue esse sonho. Ele se nutre desse sonho. Ele persevera nesse sonho. Né? José, para mim, é o exemplo da perseverança, de um compromisso de vida inteira com Deus. Então, a gente vê isso no episódio em que ele foi tentado por aquela mulher de Potifar. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele queria, ele separou ali o precioso do vil, ele não ia trocar a sua bênção por pouca coisa. Também no tempo em que ele fica preso, a gente vê José ali permanecendo no seu testemunho, José sonhando os sonhos de Deus, José sendo alimentado pela sabedoria de Deus. Então, José é o tipo do personagem bíblico que se manteve cheio do Espírito e, por causa disso, ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para a sua vida. É um exemplo para a gente, né? Então, essa semana a gente vai pensar sobre isso. Eu quero ser cheio do Espírito de Deus, então eu preciso ter um compromisso comigo mesmo e com o meu Senhor, de que eu vou perseguir esse desejo, de que eu vou concretizá-lo, de que eu vou perseverar, de que eu vou manter essa atitude. É interessante, eu queria concluir pensando com vocês sobre isso, que o verbo encher-se é um verbo reflexivo. O que são verbos reflexivos? Os verbos reflexivos são aqueles que têm a sua ação executada pelo sujeito e refletida nele mesmo. Ou seja, o sujeito, ele
sofre, ele age, ele executa e ele sofre a ação. Ele é o sujeito e, ao mesmo tempo, é o objeto dessa ação. Deixa eu trocar em miúdos. Encher-se do Espírito significa que eu ajo e, ao mesmo tempo, eu recebo o resultado dessa ação, de ser cheio do Espírito. Então, quando a gente fala sobre atitude, encher-se do Espírito demanda uma atitude minha. Eu ajo e eu recebo. Eu sou objeto dessa ação, do enchimento do Espírito de Deus. E Paulo está nos dizendo assim, vocês não se percam, não se embriaguem, não se encham com as coisas que não têm valor, mas encham-se do Espírito de Deus. Eu queria deixar esse desafio final para a gente, para mim, para vocês, para os nossos grupos, de que essa consciência que nós temos de que nós precisamos ser cheios do Espírito para viver plenamente a vida que Ele nos oferece, ela não seja só uma consciência, ela se transforme em atitude. E que essa atitude, ela gere em nós um compromisso seguido de perseverança. Que a gente entenda que isso é um compromisso para a vida toda. O que não significa que ele é penoso. Muito pelo contrário, ele traz um resultado abençoado. Eu queria concluir me remetendo com vocês ao texto de Ezequiel 47. Ele mostra para nós como encher-se de Deus é um processo gradual. A fome de Deus, na medida em que a gente caminha para saciá-la, ela é um processo que se retroalimenta. Quando o profeta narra a visão que ele teve do homem de Deus, que o chama, o leva, eu estou aqui com um texto aberto em Ezequiel 47, ele o leva para pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, e a porta que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E aquele homem sai, mede 1000 côvados e me faz passar pelas águas, e essas águas me dão pelos tornozelos. Você conhece o texto. Depois, mais uma etapa. O homem mede mais 1000 metros e me faz passar pelas águas que me batem nos joelhos. Depois ele mede mais 1000 e me faz passar pelas águas que me dão pelos lombos. E finalmente ele mede outras 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se pode passar, sabe? É aquele ponto em que eu já no caminho, já perdi o controle. Eu estou num lugar onde já não dá pé. Onde eu sou completamente levado por essas águas. Ele aqui diz, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E aí o homem de Deus se volta para o profeta e diz, você vê isso, filho do homem? Eu queria concluir fazendo essa pergunta para você. Você vê isso? Esse é o convite que a gente recebe. Quando o profeta Ezequiel narra que chegou nesse ponto em que as águas tinham crescido, transbordado, águas que ele já não conseguia atravessar a pé, onde havia grande abundância, a palavra que ele recebe é a seguinte, estas águas saem para a região oriental, descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Ah, meu amado,
eu percebo que eu tenho fome, que eu desejo me encher do Espírito de Deus, que eu não quero menos do que a plenitude de tudo aquilo que Ele me oferece para caminhar com Ele. Mas eu também percebo que essa fome precisa se revelar como atitude, como ação da minha parte. E que essa atitude, ela precisa gerar em mim um compromisso de viver dessa maneira, um compromisso de perseverar nessa visão, um compromisso de querer caminhar com este homem que me conduz nas águas, de etapa em etapa, lá no tornozelo, lá no joelho, mas vai me levando, Senhor, não para não. Lá nos ombros, até que chegue aquele ponto em que eu já não tenho controle e que tudo que eu preciso fazer é descansar e fluir esse transbordar de um rio cujas águas tornam saudáveis por onde quer que ele passe. Que Deus te abençoe, querido irmão, pessoalmente, mas também no compartilhar com o seu grupo de célula. Que a gente seja levado a pensar no aspecto, no desafio prático que isso se revela para nós. E que a gente responda sim a esse desafio. Sim, Senhor, transborda o meu cálice.